a nova de fator único, a nova de fator duplo. Agora a gente vai falar da ANCOVA. Os dados que eu estou apresentando nesse artigo aqui, eles são sobre a ANCOVA, né? Então, os dados que a gente vai trabalhar são desse artigo aqui, ele está na descrição do vídeo. E o que mais que a gente vai trabalhar com esse conjunto de dados? O conjunto de dados está aqui. Você imagina que ele tem um grupo experimental e ele tem um grupo controle, né? Um grupo experimental e um grupo controle. Ele mediu o efeito nesses dois grupos, né? Você imagina que o efeito pode ser uma droga versus placebo, uma droga de referência versus uma droga experimental. Então ele quer comparar o efeito entre o grupo experimental e o efeito entre o grupo controle. A gente já viu em vários vídeos dessa playlist que para comparar dois grupos a gente usa o teste T. Só que tem um detalhe, a gente tem uma covariável nesse conjunto de dados. O que seria uma covariável? Uma covariável é uma outra variável quantitativa que pode influenciar o efeito, né? Então eu fico pensando, tá, será que tem diferença entre o meu grupo experimental e o meu grupo controle? Tá, mas será que essa diferença que está entre os dois grupos, será que ela é influenciada pela idade dos participantes, né? Você pode ver que a média da idade dos participantes é muito próxima, né? Mas será que a idade dos participantes influencia, né, nos meus resultados? Então, quando você quer comparar dois grupos, né, você imagina então que você tem uma variável quantitativa que é o efeito, e você tem uma outra covariável que é a idade, né? Então, nesse caso, você está comparando dois grupos e você tem uma covariável. Esses dados aqui, eu editei esses dados e salvei eles eu editei eles no Excel, né? Você imagina que eu deixei o efeito numa coluna, a idade em outra coluna, e o grupo eu deixei em outra coluna. Em vez de deixar em duas linhas, eu deixei em duas colunas, porque é assim que o JASP entende os dados. Então você pode pegar suas planilhas que você já tem em Excel, você pode editar seus dados no Excel. Para você salvar no JASP, para você abrir seus dados no JASP, é só você clicar aqui em salvar como, e você salva como separado por vírgula, CSV. É super simples, né, você fazer isso. Isso daí é extremamente simples. Você vai salvar o teu arquivo onde você achar mais interessante e depois é só abrir no JASP. Então, esse conjunto de dados aqui eu já abri no JASP, né? Aqui você tem o efeito, aqui você tem a idade dos participantes e aqui você tem o grupo, o controle experimental, né? A gente pode até fazer aqui um teste T para amostras independentes, né? Eu vou colocar aqui o efeito e eu vou colocar aqui como a variável de grupo o estudo. E também vou fazer um gráfico descritivo para a gente ver isso daqui. Então você pode ver que... Então você pode fazer a análise aqui. Você vai ver que o grupo controle tem um efeito maior do que o grupo experimental. Você tem o controle que tem um efeito maior do que o grupo experimental. Você pode ver que o desvio padrão, né, você pode ver que o intervalo de confiança do grupo experimental é maior do que o do grupo controle, né? Tanto é que quando você faz o teste T, ele já marca aqui para você, né? Olha aqui, ele falou assim, olha, não existe diferença entre esses dois conjuntos de dados, né? Você imagina que 0,48 é um pouquinho menor que 0,5, né? Existe a diferença, mas eu presumi variâncias equivalentes, né? E ele já falou aqui para mim, ó, suas variâncias não são equivalentes, então eu uso o teste de Welch. Aí o teste de Welch já fala para mim que o grupo controle e o grupo experimental, eles apresentam o mesmo efeito, né? Então, eu não posso concluir que o grupo controle e o grupo experimental apresentam resultados distintos,
né? Isso daqui sem levar em conta a minha covariável, que é a idade. Mas eu posso fazer esse estudo de novo, comparar essas duas populações, né, experimental e controle, levando em conta uma covariável. Então, para resolver esse tipo de problema, eu vou usar a ANCOVA. Então, eu vou vir aqui na ANCOVA, vou falar para ele que a minha variável dependente é o efeito, vou falar que o meu fator é o estudo, né, controle ou experimental, e vou falar que eu tenho uma covariável, que é a idade. Então ele faz aqui, e agora sim ele vai me falar que existe diferença entre os dois grupos, e vai falar para mim também que existe uma interação por parte das idades, né? Então você imagina que as idades dos participantes influenciam no resultado do meu estudo. Se eu clicar aqui para estimar o tamanho do efeito, eu vou ver que o efeito das idades acabou sendo mais importante do que o efeito entre os grupos, né? Eu posso fazer também um gráfico descritivo aqui, né? Posso fazer um descriptive plots, vou colocar a idade no eixo X, e eu vou colocar os estudos em linhas diferentes. Eu vou abrir aqui esse gráfico para ficar mais fácil a visualização. E você pode ver, então, que existe uma correlação entre o efeito e a idade, né? Você imagina que quanto maior a idade, maior o efeito, né? Você pode ver que o grupo controle tem uma idade maior do que o grupo experimental, né? Então, por isso você acabou tendo um efeito maior no grupo controle do que no grupo experimental, né? Embora muito pequena a diferença. Mas, enfim, o que você conclui? Que existe uma forte interação entre a resposta e a idade, né? E que esse estudo ele acabou sendo muito mais influenciado pela idade dos participantes do que pela variável qualitativa, efeito ou controle, né? Então, se, por exemplo, é um caso em que eu estou testando uma nova droga, né? O grupo controle é a droga de referência e o grupo experimental é a nova droga. Eu posso concluir que a idade do participante teve muito mais efeito do que a droga que está sendo administrada para o paciente, né? Então, essa é uma maneira de você utilizar a ANCOVA. E no final das contas, a diferença entre os grupos que você achava que era desprezível, né, que não era significativa, quando eu levei em conta a covariável, ela já se mostrou significativa. Então, eu obtive diferença entre os grupos, né? Então, esse é o caso em que você tem que comparar dois grupos, mas existe uma covariável. Então, a gente volta a falar mais de ANCOVA no próximo vídeo dessa série. Agradeço a muita atenção de todos, e se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Até o próximo vídeo, pessoal.